Gênesis 3. E o que eu quero mostrar é bem simples para iniciar. Mostrar que Deus faz uma promessa de redenção logo após o primeiro pecado. Versículo 15. Esse é chamado por muitos na teologia, desde muito tempo, de o proto-evangelho. O primeiro evangelho, né? A primeira manifestação da boa nova de Deus. Versículo 15, Deus fala assim à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa palavra de Deus à serpente é uma palavra de esperança. Tem uma coisa muito curiosa que eu aprendi estudando essa passagem de Gênesis 3. Primeiro, Deus não amaldiçoa com a palavra maldito, homem e mulher, mas ele amaldiçoa a serpente com a palavra maldito. Não é que o homem e mulher não têm maldições sobre eles, mas as maldições são amenizadas. Logo no começo, logo depois do primeiro pecado, ao invés de Deus aplicar plenamente a maldição do pacto das obras, lembra que eu falei que o pacto das obras tinham promessas, mas tinha o castigo. No dia em que comeres do fruto, certamente morrerás. Morte não é experimentada plenamente por Adão e Eva. Por quê? A partir do momento em que eles pecam, Deus já introduz uma aliança de graça. É por isso que, embora eles sejam afastados do jardim, eles não morrem imediatamente. Inclusive, demoram muito tempo para morrer. Se você lembra das genealogias, fala que Adão viveu 900 e tantos anos. Só perdeu de Matusalém. Mas ele viveu muito. E isso é expressão do quê? É expressão de que morte física passou a ser uma realidade, mas ela não veio aplicada com toda a intensidade. Deus vai diminuindo a idade dos homens gradativamente. É por isso que você tem os primeiros lá vivendo 600, 700, 800, 900 anos. E depois você vai ver isso diminuindo. Os patriarcas vivem 100 e tantos ou 100 e poucos anos. E isso era comum. Depois Deus diminui isso ainda mais. E aí você vai ver os homens vivendo 70 anos, como eu comentei com o Senhor antes. O Salmo 90 fala assim, que os anos dos homens são 70, às vezes a 80, mas câncer e enfado. Quer dizer, começou a diminuir ainda mais. O que eu estou tentando mostrar com isso? A aplicação da morte física, ela também foi gradativa, ela foi se tornando mais real com o passar do tempo. E isso é verdadeiro também em relação às outras coisas, como por exemplo, morte espiritual ou morte eterna. Quando a gente fala em teologia de morte, a gente normalmente divide em 3 categorias. Morte pode ser entendida como sendo física, essa é a mais comum nas nossas conversas, mas também espiritual, quando fala assim que nós somos mortos em nossos delitos e pecados, né? Estávamos mortos, Efésios 2:1. Ou morte eterna, e essa diz respeito à condenação de Deus. Quando alguém morre longe de Cristo, ele passa a experimentar o que a Bíblia chama de morte eterna. É por isso que eu mencionei, acho que eu mencionei ontem, que alguns ressuscitarão para a morte eterna, a ideia de separação eterna de Deus. Então, essa tripla divisão, quero que você apenas entenda o seguinte: Adão não recebe o castigo plenamente. Primeiro, ele não morre fisicamente, embora o processo de envelhecimento rumo à morte passa a ser uma realidade. Ele fica afastado do jardim, mas ele ainda experimenta alguma comunhão com Deus por intermédio de derramamento de sangue. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção de Gênesis 3. Adão e Eva cosem folhas para cobrir a sua nudez. Deus chega e depois da conversa, o que ele faz? Ele troca a roupa deles. E cobre o homem e a mulher com o quê? Pele de animal. Versículo 21 fala assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha que interessante. Tem um princípio importante que você tem que entender. Nós não conseguimos cobrir o nosso pecado e nos apresentarmos diante de Deus com nossas roupas. Biblicamente, você só consegue se apresentar diante de Deus com as roupas dele.
É por isso que o Novo Testamento vai falar que nós somos cobertos com a justiça de Cristo. O pacto da graça é Deus nos vestir com as suas roupas. Apocalipse tem uma série de textos que falam de pessoas vestidas de branco. O que está mostrando ali? De que Deus as cobriu o seu pecado, Deus as fez limpas por intermédio da obra de Jesus Cristo. Então já em Gênesis 3 a gente vê o primeiro evangelho sendo anunciado quando Deus promete um descendente vencendo a serpente, né? O teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Então é a primeira promessa voltada para Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado, esse verso é chamado de proto-evangelho, primeiro evangelho. Mas a gente vê Deus também já cobrindo o pecado do homem com as vestes de animais. Porque os homens não podem fazer roupas para si. Eles precisam ser vestidos com as roupas de Deus. Então, são as primeiras evidências de que Deus não demora para intervir com outro tipo de pacto. Lembra, Deus é um Deus de aliança. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando ele muda no sentido de estabelecer um outro pacto, Deus não muda quem Ele é, porque Ele continua a fazer alianças. E Ele quer dar as mesmas coisas ao homem. Mas agora a maneira de obtê-las vai ser diferente. E é isso que eu quero mostrar nessa segunda parte. Deus vai fazer promessa de vida também. Só que agora quem conquista é outro. Agora o caminho para obter isso, qual é a nossa participação nisso? Não é obediência pessoal e perfeita, como era no pacto de obras que eu expliquei ontem à noite. Tá? Então é importante a gente compreender que no pacto da graça, Deus não vai mudar as suas promessas. Deus só vai tornar possível que você as tenha, introduzindo uma dispensação de graça, por assim dizer. E aí os teólogos reformados vão falar que Deus estabeleceu, como não foi possível atingir vida pelo primeiro pacto, Deus estabeleceu um outro pacto para conceder vida a eles, que é chamado o pacto de graça. Então eu quis começar com Gênesis 3 para você entender que de Gênesis 3 em diante, até o finalzinho da história, é sobre pacto de graça. Então, proporcionalmente, tem muito mais para falar de pacto de graça do que de pacto de obras. Por isso que eu quis falar ontem, uma das palestras Pacto de Obras, é muito bonito, tem muito mais coisa para aprender, mas sobre Pacto de Graça então, tem um monte. Porque a Escritura inteira de agora em diante, Deus vai agir graciosamente na hora que Ele faz uma aliança. Deus vai prometer coisas, mas Ele vai tratar-nos com graça, e as suas exigências já serão exigências graciosas. Tá? E assim, isso vale para muita coisa, eu vou só pincelar aqui, tá bom? Então, ao final, eu vou ter botado só um pirulito na sua boca. E aí você, pastor, vai ter mais, tem muito mais. Eu não vou ter condições de fazê-lo. Então, eu só vou introduzir e peço a Deus que nos dê condições de ter gosto por isso. E ler um pouco mais. Depois, se você quiser conversar sobre literatura, dicas, eu posso lhe ajudar um pouco, tá bom? Vamos lá, vamos então estudar um pouco sobre as características desse pacto. Quero começar a dizer que esse pacto tem um fundamento que poucas vezes nós ouvimos sobre ele. Mas a teologia reformada, principalmente do século XVII, final do século XVII, começou a desenvolver esse conceito. Ele é menos conhecido no nosso meio, pouca gente fala dele. A gente chama de pacto da redenção. E o pacto da redenção não é a mesma coisa que pacto da graça. É só um termo que é usado para um pacto intertrinitário. Eu quero falar que Deus vai mostrar, dar dicas na Escritura, de que existe uma aliança intertrinitária entre pessoas da Trindade, que vai servir de base para Deus tratar você e eu com graça. Então o que eu quero mostrar aqui? De quando o pecado, olha que bonito, deixa eu tentar descrever de maneira simples. Quando o pecado entra na história humana, Deus mostra uma coisa que você não sabia. De que na eternidade, Ele já tinha feito uma aliança intertrinitária que cuidaria, que providenciaria um caminho de salvação em decorrência do pecado. Eu quero mostrar isso. Eu vou começar com um texto fácil
de entender isso. Abre em Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Alguém leia, por favor, versos 1 e 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Perguntinha fácil para você. Prometeu para quem? Você não estava lá. Eu não estava lá. Só podia ter sido uma promessa intertrinitária. Mas olha que curioso. Lá diz que a vida eterna, que era o objetivo do pacto das obras, lembra? Ter vida eterna, assegurada, garantida. Ela já estava prometida antes dos tempos eternos. Bem, promessa, lembra? É um dos elementos do pacto. Então, Deus vai começar a mostrar, eu vou mostrar outros textos aqui, vai começar a mostrar que tem um acordo, um pacto, uma aliança que vai ser revelada agora, que não era conhecida dos homens, mas que vai ser a base para que Deus nos trate com graça. Então ele fala, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Prometeu para si mesmo. Prometeu uma promessa intertrinitária entre Pai e Filho. Então eu quero mostrar agora o seguinte, de que existe base bíblica para a gente enxergar essa aliança acontecendo entre as pessoas do Filho. Alguns argumentam que também o Espírito tinha que estar junto, mas isso não está explicitado na Escritura. Então eu só quero mostrar textos, a minha ideia não é explorar muito, mas é mostrar textos para você perceber que os elementos do pacto estão presentes também no pacto da redenção. Lembra que nós falamos que tem 4 elementos: partes, condições, promessa, castigo e, quarto, não tem sacramento nesse pacto. Sabe por quê? Sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Só homem precisa de sinal visível. O Deus não precisa. Então essa graça não tem sacramento. Esse pacto não tem sacramento. Sacramento só funciona para seres humanos que precisam de sinais visíveis, claros. Então por que eu uso esse anel aqui? Porque ele é um lembrete físico para mim da minha união amorosa com a minha esposa. Da minha união afetiva e matrimonial com ela. Nós temos sacramentos porque eles, ou no caso, ceia do Senhor, batismo. Por que o batismo é um sacramento? Porque Deus está mostrando através daquele sinal a limpeza que o Espírito de Deus faz na vida de quem se achega ao seu povo. Então, eu quero mostrar para vocês que sacramento é parte de toda a aliança que Deus faz com o homem, mas não necessariamente Deus faz consigo. Eles não precisam de um sinal visível, de uma graça invisível, tá bom? Mas esses 3 têm. A gente começa a perceber que tem partes, que tem condições, que tem promessa e castigo. Então eu quero dar algumas dicas. Vamos lá. Vamos ler alguns versos. Vou pedir para você me ajudar. Primeiro, nós sabemos que Deus coloca condições para o seu filho. O pai coloca condições para o seu filho cumprir. Uma delas é de colocar-se debaixo da lei. Gálatas 4, versos 4 e 5. Gálatas 4, versos 4 e 5. Pode ler. Show, pode ler. Olha só, nascido sob a lei para nos resgatar da maldição da lei.
né, para nos resgatar da condição que nós estávamos. Quando Jesus Cristo nasce, ele não só nasce de mulher, mas ele nasce sob a lei. Por que é interessante você saber disso? Se ele é Deus, então ele é o legislador. Mas para salvar pessoas malditas pela lei, ele tem que sair da posição de legislador e se tornar um legislado. Ele tem que se colocar sob a lei para que ele seja cumpridor dela. E ele é cumpridor dela? Os evangelhos vão dar testemunho disso. Jesus é cumpridor de todo tipo de lei. No passado, os autores dividiam as leis do Antigo Testamento entre leis cerimoniais, leis civis, leis morais. Pois Jesus Cristo sempre foi zeloso em cumprir todo tipo de lei. Por exemplo, quando pediram a ele para ele pagar imposto a César, o que ele fez? Pesca o peixe, abre o peixe, tira a moeda. De quem é a esfinge? De César. Toma aqui, imposto. Mas lembre de dar para Deus o que é de Deus. Porque ele está cumprindo a lei. Quando ele celebra festas, como por exemplo, às vezes ele está no templo, celebrando festas judaicas. Tem vezes que ele está lá na hora da festa dos tabernáculos. Quando celebra a Páscoa, ele pede para se preparar a Páscoa do jeito que Moisés tinha dito. A única diferença é que não tinha cordeiro. Porque o cordeiro estava presente. Mas ele é uma pessoa, um judeu, obediente às leis de Deus, e não só leis cerimoniais, leis civis, mas leis morais. Jesus Cristo foi cumpridor perfeito. É por isso que em Hebreus 7, abre lá em Hebreus 7, por favor, verso 26 e 27, fala de quem se tornou um sumo sacerdote perfeito. Hebreus 7, versos 26 e 27 diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Olha só, ele tinha que ser perfeito cumpridor da lei. Cumprir a lei, portanto, era uma condição. E ele tinha que fazê-lo para se tornar sumo sacerdote do seu povo, que não precisa oferecer sacrifícios para si, como o sumo sacerdote no Antigo Testamento fazia. Ele também era pecador. Ele representava o povo, mas ele tinha que trazer oferta para os pecados dele também. Jesus não. Ele não precisa trazer ofertas para os seus pecados. Então ele acaba sendo a oferta pelos pecados dos outros. Ele é tanto o ofertante quanto a oferta. Ele é tanto o sumo sacerdote quanto o cordeiro. E ele oferece a Deus como cumprimento dessas condições. Não só isso, a gente vê no Novo Testamento muitas vezes a linguagem clara de promessa. O filho cobrando o pai que cumprisse as coisas que o pai havia prometido. Por exemplo, um texto muito claro disso é João 17. Abre João 17. Você lembra que Jesus Cristo falou assim: restitui-me a glória que eu tinha antes de haver mundo. Quer dizer, fazia parte do trato dele com o Pai, de que ele se humilharia, se colocaria sob a lei, passaria alguns anos vivendo sob humilhação, mas não era para sempre. Olha só, João 17, verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Por que ele pede isso? Porque ele diz no verso 1 e 2. No 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O filho está dizendo assim: cumpri as condições, eu consumei. É claro que estava para ir para a cruz. E na cruz o que ele diz? Está consumado. Ele está cumprindo as condições. E o que ele pede em troca? Pai, agora me dá as promessas que o Senhor fez. Então, olha que curioso. Abre em Filipenses 2. Filipenses 2. A partir do versículo 5... fala assim que a gente tem que ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Aí no verso 6 fala que ele, subsistindo em forma de Deus, ele não se julgou como Deus, se fez servo, se humilhou. Verso 8.
A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e cruz. Agora vem o que eu quero que você guarde. Fala que ele estava lá na posição de Deus. Embora ele fosse Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou e assumiu forma de servo. Foi obediente até a morte e de cruz. Aí o que acontece? Olha que curioso. Por isso, é a tradução do grego. Quando fala pelo que também, no grego seria melhor traduzido como por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Por que Deus o exaltou e lhe deu um nome? Porque ele conquistou o direito. Lembra que eu falei que ele pode fazer um nome? Ele cumpriu as condições e Deus lhe deu posição exaltada. Vou lembrar de um outro verso que você cita sempre, mas não faz muito sentido para o crente. Jesus Cristo, depois que morreu e ressurgiu, e ele vai mandar todo mundo agora pregar o evangelho a toda criatura, ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, a gente lembra disso. Agora, Jesus não é Deus? O crente pergunta. Como é que ele recebeu toda a autoridade agora? E percebe, ele só diz isso depois da ressurreição. Por que ele diz depois da ressurreição que toda a autoridade lhe foi dada? Eu quero que você entenda que em cristologia, a gente fala que o estudo da pessoa, da obra de Cristo, não é que a segunda pessoa da Trindade não tivesse glória e autoridade. Mas quando ele se faz homem, ele precisa conquistar alguns direitos como homem, e ao conquistar esses direitos, reconquistar domínio sobre todas as coisas como homem. E é por isso que ele recebe autoridade agora para exercer domínio. Lembra que nós falamos do mandato cultural? Lembra que eu falei do Salmo 8? Que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Abre em Hebreus 2. Olha que curioso. Hebreus 2 vai pegar o Salmo 8 e não vai aplicar a você. Vai aplicar a Jesus Cristo. Olha que interessante. Hebreus 2. Verso 5, fala assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Olha, está citando o Salmo 8. Ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Olha agora. Agora o autor aos Hebreus vai explicar Salmo 8 para você. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Não está falando de você e de mim. Está falando de Jesus. O Salmo 8, para o autor aos Hebreus, é cumprido por Jesus Cristo. Lembra que eu falei que na queda o homem quebrou o mandato cultural, o social e o espiritual? Eu quero que você saiba que o único homem que cumpre os três é Jesus Cristo. Perfeitamente. Ele é quem vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai exercer domínio sobre as coisas da criação. Ele é quem ama o próximo de tal forma, ele fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Não é? Ele não falou assim? João capítulo 15, 13, não, acho que 15. Ele falou de dar a vida pelos seus amigos. Ele cumpriu o mandato social de uma maneira incomparável. E ele é cumpridor do mandato espiritual porque ele consegue ser próximo e leal ao seu Pai, mesmo nos momentos de maiores angústias. Mesmo no momento de maior angústia de ser separado de Deus, presta atenção, ele ainda considera o seu Pai, meu Deus, meu Deus. Lembra? Quando ele fala, por que me desamparaste? Ele chama o seu Pai de meu Deus. Mesmo separado de Deus, mesmo experimentando o abandono de Deus, ele é leal ao seu Pai. Ele falava inclusive o tempo todo que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que quando Jesus Cristo se faz carne, ele executa uma aliança feita
na eternidade. A gente tem algumas dicas sobre isso, que eu não vou ter tempo de entrar com vocês em detalhe, mas Lucas 22, 29, não dá para ver isso em português com muita clareza, mas o grego ajuda a gente. Lucas 22, 29, fala que Deus lhe concedeu, lhe confiou um reino. Olha lá, Lucas 2, 29. Fala assim, agora Senhor pode... não é 2, perdão, 22. Lucas 22, 29, perdão. Lucas 22, 29, fala assim, ó. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Esse me confiou em grego é diathemi. E diathemi é da mesma raiz da palavra aliança, diatheke. É a mesma raiz, fazem parte do mesmo grupo semântico. O que isso significa? Que autores reformados do passado disseram que esse é um texto em que diz que Deus deu a ele em aliança um reino. E faz sentido, presta atenção, isso aqui é muito bonito. Embora Jesus Cristo seja Deus, como o Pai é Deus, ele como mediador, portanto homem também, faz algumas coisas que são por um certo tempo. Por exemplo, 1 Coríntios 15, a partir do verso 24, fala que ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último deles é a morte. E quando terminar de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, sabe o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai entregar o reino ao seu Deus e Pai. É como se ele estivesse dizendo assim, Pai, tá aqui, ó, cumpri. Ele é o exímio cumpridor de promessas. Ele é o exímio cumpridor das condições. Então o que eu estou tentando mostrar muito rapidamente, eu não tenho tempo de entrar nisso. Quando eu dou aula de mestrado, eu gasto um dia inteiro explorando o pacto da redenção. Então eu só vou dar um gostinho para vocês hoje. Eu só estou tentando mostrar que existe uma coisa que a Escritura diz, não tão claramente, um pouco mais veladamente, mas está lá, de que quando surge o pecado na história da humanidade, Deus revela um plano que já estava feito. Não foi elaborado ali de última hora. Já estava feito, intertrinitário, uma aliança intertrinitária para a salvação dos homens. E aí que entram doutrinas preciosas para o reformado, como eleição. E mesmo decretos de Deus relacionados à nossa redenção, quando fala que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. São todas coisas reveladas acerca dessa aliança. Então, tem as partes, pai e filho, tem as condições que o filho tem que exercer, tem que cumprir, mas ele tem promessas. Ele não recebe castigo, porque ele não é um descumpridor, mas como ele assume o lugar de homens, ele tem que pagar o castigo próprio do pacto das obras. Então ele morre. Mas ele cobra do seu pai as promessas, porque ele é cumpridor da lei. Então ele fala, pai, restitui-me isso. Ele recebe autoridade, ele domina o seu reino, ele bota todos os inimigos debaixo dos seus pés. E com isso tudo, o que eu estou tentando mostrar é com isso tudo, Deus cria um caminho de redenção para você, tá? Teria muito mais para dizer, mas eu queria fechar aqui para dizer que o pacto da redenção, que é esse pacto intertrinitário, é a base para agora Deus tratar com você graciosamente. É como se ele dissesse assim, você está preocupadíssimo que tem alguém te cobrando. Cobrando porque você começou a dever aqui, coisa da família que enrolou, você não foi culpa sua, mas também teve algumas decisões não muito boas suas, e tem alguém que está vindo atrás de você e te cobrando, e te cobrando, e te cobrando. Isso vai dando uma aflição, você está com medo do que essa pessoa pode fazer com a sua família, com seus bens. De repente alguém chega e fala assim, fique tranquilo, sua situação foi resolvida. Eu vim só acertar aqui sua herança. Como é que é? Não, agora você não está devendo, agora você tem crédito. Tem uma herança aqui para... É assim. Por que é boa nova? Você era um devedor. Deus, o oficial de justiça chega na sua porta e vem trazer boa notícia. Eu vim trazer boa notícia aqui. Eu queria que você assinasse aqui, porque tem uma herança para você. A sua e a minha situação mudam radicalmente, porque Deus
mostra que tem um plano que resolve o seu problema anterior por ocasião do pacto das obras. O pacto da redenção é a revelação que Deus dá do porquê que Ele pode estabelecer agora uma nova aliança com você, uma aliança de graça. Eu quero gastar o resto do nosso tempo, que não é muito, falando um pouquinho desse pacto de graça. Como é que Deus trata eu e você? Como é que agora Deus vai se relacionar em aliança comigo e com você? Agora as condições... Agora vamos falar do pacto da graça. Agora as condições não são mais as mesmas. As partes continuam sendo Deus e o homem. Mas o catecismo maior, sabiamente, coloca no lugar do homem Cristo. Porque as duas coisas são verdadeiras. Embora Deus faça aliança comigo, Ele faz aliança comigo em Cristo. Tá? Então é com o homem, mas é por causa de Cristo. Então as duas coisas são verdadeiras. A Confissão de Fé fala que é uma aliança que Deus faz com o homem, e o Catecismo Maior fala que Deus faz com Cristo. As condições, agora eu vou mostrar, são diferentes, mas a promessa é a mesma. Vida eterna. Aquela prometida antes dos tempos eternos, lembra? Continua sendo promessa. E os sacramentos são diferentes no decorrer da história e até chegar na nova aliança. Mas eu vou mostrar isso à noite, então eu não quero antecipar. Deus vai trazer diferentes sacramentos para comprovar a sua graça. Tá? Ele vai trazer sacramentos diferentes para Abraão, para Noé, para Davi e em Jesus Cristo e assim por diante. Mas por hora eu quero só focar nas condições e nas promessas. Então deixa eu falar o seguinte. Deixa eu falar da graciosidade dessa aliança. Essa aliança agora, biblicamente, se torna uma aliança eterna. Vou pedir para vocês me ajudarem lendo 2 versos aqui. Gênesis 17, 7 e Deuteronômio 4, 31. E outra pessoa, Hebreus 13, 20. Vamos ler esses 3 versos. Gênesis 17, 7, Deuteronômio 4, 31 e Hebreus 13, 20. Por hora, tá bom. Tem mais, mas eu só quero dar um gostinho, uma amostra. Vamos lá, me ajude. Gênesis 17. Olha só, em Gênesis 17, essa aliança é chamada de aliança perpétua. Esse termo é importante. Aliança perpétua. Alguém lá de trás, por favor, que fica mais fácil para vocês aí ouvirem. Alguém leia Deuteronômio 4:31, por favor. Alguém que está mais atrás na igreja. Bem alto para a gente ouvir. Nem se esquecerá da aliança que ele jurou a seus pais. A ideia de que o Senhor Deus não é alguém que muda de ideias, né? Ele não muda as regras do jogo depois que ele as estabeleceu. Se ele fez promessas aos pais, ele não se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. E por último, Hebreus 13, 20. Sangue da aliança eterna. O que eu quero enfatizar com esses 3 versos? Está presente em Gênesis, Deuteronômio, tem Salmos, tem outros textos lá de Salmos, de profetas, mas eu quis mostrar só um pouco para você entender que a Escritura inteira fala que a aliança que Deus faz com o homem agora é uma aliança eterna. Agora, como é que ela pode ser eterna? Só tem um jeito. Ela só pode ser eterna se ela só pode ser inviolável
se já tiver um jeito das condições serem cumpridas. Então deixa eu explicar da seguinte maneira. Pode ser um pouquinho confuso, mas vou pedir para você ter paciência. Eu espero que ao final fique claro. Eu quero falar que há um sentido em que a aliança da graça, ela é incondicional. Deus não exige condições que, se você não as cumprir, perdeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Escritura vai falar que não tem nada que nós podemos fazer que faz com que a gente perca os privilégios dessa aliança. Olha só, Romanos 8 fala que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Lembra? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura, inclusive você. Nem as suas bobagens te separam de Deus. Olha que coisa boa. Nem as minhas cabeçadas, nem a minha incompetência espiritual me separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa aliança é perpétua, eterna. Deus não se esquece da aliança feita com os pais. Eu quero mostrar isso a vocês, para vocês entenderem que quando Deus renova a aliança com o seu povo, Ele não renova quando o povo está bem. Presta atenção, na Bíblia, toda vez que a aliança é renovada é quando o povo está mal. Pode prestar atenção. Vou dar um exemplo. Vamos começar a história. A primeira vez que a palavra aliança aparece na Escritura está em Gênesis 6,18, é com Noé. Mas o que eu vou tentar mostrar um pouquinho hoje à noite é que lá o termo no hebraico não deveria ser estabelecerei, mas continuarei. O termo kun no rifil, no hebraico, ele dá a ideia de continuar. Então Deus está renovando uma aliança que já tinha sido estabelecida em Adão. Eu vou mostrar isso melhor hoje à noite. Mas olha que interessante, Noé era o momento que o homem estava mal, não é? Mas Deus estabelece uma aliança com Noé, e é por isso que ele não destrói toda a terra. Depois vem o tal de Abraão. Lembra que Deus faz aliança com Abraão? Nós lemos ontem, Gênesis 15, corta as partes, o fogareiro passa entre as partes. Lembra que a gente leu? Ele prometeu uma descendência numerosa. Você fala, que história linda. Esse Abraão é privilegiado, hein? Capítulo 16, o que ele faz? Dorme com a serva. Porque ele não acredita na promessa de que ele vai ter filhos como as estrelas do céu. Ele é incrédulo ainda. Ele ainda titubeia. Então é por isso que ele ouve a sugestão da esposa e dorme com Agar. É claro que a esposa fica enciumada com a sugestão dela, e depois tem que expulsar a serva e o filho. Você lembra? A história é complicada. Você vai dizer assim, Sara, resolve, né? O que você quer? Mas ele dorme com a serva, tem um filho que não é o filho da promessa. E no capítulo 17 de Gênesis, olha como é que ele começa. Se você estava lá em Gênesis 17, ele começa assim. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Por que Deus está dizendo isso? Porque ele não estava andando na presença de Deus e agindo de maneira perfeita. Ele pecou contra o Senhor, ele não creu na promessa. Deus está exortando ele. Agora, ao fazer isso, Deus está dizendo, acabou, viu? Belém, Belém. Nunca mais fico de bem. Não, não é assim que Deus faz. Pelo contrário, o que ele faz? Ele renova a aliança. Continuidade do texto, ele fala assim, farei uma aliança entre mim e ti. Ele já não tinha feito aliança? Ele está renovando a aliança. Ele não está fazendo do zero, ele está renovando. Se você olhar para o livro dos reis, livro dos crônicas, às vezes tem um personagem tipo assim, rei Josias. Fala que rei Josias fez uma aliança com Deus. Mas Deus já tinha feito uma aliança com o rei Davi. Só que, por que eles estão renovando a aliança? Por causa de pecado. Porque Josias foi quem sucedeu Manassés, que foi o rei mais mau do reinado de Judá. Ele vem logo depois do reinado de Manassés. Tem Amon, depois vem Josias, e o povo está idólatra e longe de Deus. E Josias quer aproximar-se de Deus. Então o que ele faz? Uma aliança. Por que eu estou dizendo isso? Toda vez que Deus renova a aliança, é depois de grande pecado. Isso mostra que Deus não deixa com que a aliança pereça. Ela é inviolável, porque Deus não pede que você seja perfeito para ela ficar de pé.
ela fica de pé porque Deus cumpre a parte dele. É por isso que Deus se apresenta como marido fiel de uma esposa infiel em todas as Escrituras. Oséias é a história mais linda, mas Ezequiel 16 fala disso também. Ele é o marido que permanece fiel, mesmo quando a sua esposa é infiel. Porque ele fez uma aliança eterna. Inclusive, a gente tem aplicação até social em relação a isso. Divórcio na Bíblia, ele é lícito em algumas específicas condições. Uma delas é quando há relacionamento sexual ilícito. Jesus deixa isso muito claro. Mas, quando Jesus fala disso, presta atenção. Ele fala assim, por causa da dureza dos vossos corações. Ele abre essa exceção porque ele sabe que nós temos coração duro e temos dificuldade de lidar com quem foi infiel para conosco no casamento. Mas por que Deus está dizendo isso? Porque Ele consegue lidar com quem é infiel com Ele. Ele sabe que os nossos corações são fracos, mas Ele já foi traído tantas vezes por você e por mim. Mas Ele não disse, estou saindo fora. Ele nunca disse. A aliança dele com você é inviolável. Portanto, eu quero que você entenda que há um aspecto em que só tem graça aqui. Tem outra palavra na Bíblia que ajuda a gente a entender isso. Abre em Hebreus 9. A palavra de Hebreus 9 para descrever essa aliança é a palavra testamento. Eu não tinha condições de projetar hoje aqui, mas se eu tivesse, eu ia projetar para vocês alguns parágrafos da Confissão de Fé, que dizem que a Bíblia apresenta o pacto da graça como um testamento. Foi uma sacada muito boa que os puritanos tiveram quando escreveram isso. Por quê? A ideia de testamento, ela mostra a incondicionalidade dessa aliança. Eu vou explicar. Leia, por favor, versos 15, 16 e 17. O 17 também. Olha só, o autor aos Hebreus usa a analogia do testamento para falar da aliança que Deus tem conosco. E por que isso é importante? Porque num testamento, você que recebe a herança não tem que fazer nada. Só o testador é que tem que fazer alguma coisa. E de acordo com a lei, é preciso que ele morra. Então olha que interessante. Deus não faz igual Papai Noel. Ele não chega para você e fala assim, eu tenho um presente para você, mas você foi um bom menino. Não, ele não faz igual Papai Noel. Deus não trabalha com méritos. Com você ele trabalha com graça. Ele dá presente até para mau menino. Ele dá presente até para mau menino. Por quê? Porque para que nós recebamos essas dádivas, basta que o testador morra. E se ele é o nosso representante, nós estamos nele e temos a herança que vem dele. Quando ele morre, ela se torna nossa. Por isso que eu falei ontem, em Cristo, em Cristo, em Cristo, aparece nas cartas paulinas o tempo todo. Porque eu e você temos herança porque estamos em Cristo. Ele é o testador. Então, a ideia de testamento é muito boa. Porque testamento normalmente é escrito assim, quando eu vier a falecer, tal, fulano, ciclano, vão receber isso. Não tem assim, se o fulano ganhar tanto, ele pode ter a minha casa. Não tem. Normalmente a tradição não combina com o testamento. Testamento pressupõe que basta que eu morra, eles vão ter isso e aquilo. Então a analogia de testamento, ela é trazida para explicar como é que Deus trata conosco. Por que eu e você temos esses presentes? Porque Jesus Cristo morreu. É a única condição. Então, primeira lição que eu quero ensinar do Pacto da Graça é que, nesse sentido, ele é incondicional para nós. Porque Cristo é que cumpre algumas condições, como por exemplo morrer. Tá? Então esse é um elemento de incondicionalidade do Pacto da Graça. Ele é uma promessa maravilhosa de Deus para conosco, que não depende do nosso desempenho, mas do desempenho do nosso representante.
Agora tem o outro lado, porque eu tinha que confundir um pouquinho a cabeça de vocês, né? Não dava para ser assim tão fácil. Esse pacto, ele é condicional. Claro. Aí você fala, peraí, pastor, eu entendi a parte do incondicional, estava indo bem. Mas ele é condicional. E os teólogos que escreveram, os teólogos reformados do passado, inclusive que escreveram a Confissão de Fé, eles falam que Deus exige certas coisas. Que Deus coloca condições. E eu quero mostrar isso. Deus não exige condições no sentido de que você tem que fazê-las para que Deus então te dê uma dádiva. Mas as condições são respostas à iniciativa divina. O que eu quero mostrar agora é que a Bíblia, em vários lugares, vai mostrar como Deus exige de você, por exemplo, que você responda em fé. Essa é uma exigência bíblica. Deus exige que você responda em fé. Então, não é verdade que o homem fica passivo nessa aliança. É que ele não faz nada meritório nela. Fé não é mérito. Fé é reconhecimento de que você está na bancarrota. É reconhecimento da sua bancarrota. Fé é de chegar para Deus de mãos vazias. Não é chegar para Deus com presentes para Ele. É chegar para Ele sem nada, se apegando a Ele. Os escritores reformados têm destacado muito esse elemento não meritório da fé. Mas é uma condição. Deus exige que nós respondamos em fé. Então, veja só, a gente leu Gênesis 17, né? Eu quero ler, lembra que ele fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. E Deus renova a aliança com Abraão. E depois de renovar a aliança com Abraão, o que ele fala para Abraão fazer? Circuncidar. O que é circuncisão? Ela é meritória? De maneira nenhuma. É para que ela seja a resposta de fé de Abraão à renovação da aliança que Deus fez. Deus exige que ele circuncide. E ele vai circuncidar. Não é meritório, mas é a resposta que Deus exige. E Ele quer nossa obediência às suas orientações. Assim como em Deuteronômio 4, eu vou ler Deuteronômio 4 para vocês. Foi aquela passagem que um irmão leu o verso 31. Eu quero ler antes um pouco, para você entender esse conceito de Deus exigir uma resposta de fé. Olha só, Deuteronômio 4, a partir do versículo 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira. Hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra, qual passando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, e nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Olha que bonito. Está resumido nesses 6 versos a história do Antigo Testamento. Está aqui, está resumido. Eles vão abandonar Deus. Deus então vai tirá-los da terra. Eles vão para outro lugar, lembra do cativeiro babilônico? E lá eles vão se lembrar do Senhor. E vão buscar o Senhor. E os profetas vão dizer que se me buscardes de coração, me achareis. Isaías fala disso. Quem busca, me achará se buscar de todo o coração. Salomão previu isso, na verdade, Deus previu isso para Salomão, quando inaugurou o templo. Se o meu povo, que por mim se chama, com fé se humilhar e orar, eu ouvirei a sua voz e sararei a terra. Deus está fazendo promessa de que para aquele que chega diante de Deus, com fé, não é meritória, mas com crença no poder salvador de Deus, Ele atende, Ele ouve, Ele sara. É por isso que Jesus Cristo tinha misericórdia de quem clamava cura para Ele, como quem estava desesperado. Lembra os discípulos às vezes tentando assim, segurar pessoas, e vinha lá um leproso, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o que ele fazia? Ele
tinha misericórdia, porque houve expressão de fé. Às vezes o Senhor Jesus tomava alguém que era desprezado dos outros, como uma adúltera, e ele falava assim, a tua fé te salvou. Ele não está dizendo que a fé tem méritos, está dizendo que a fé é a apropriação das promessas de Deus. Quem tem fé atende às condições de Deus no pacto da graça. Em todas as vezes que a Escritura fala de fé, ela está falando de condições. Quando ela fala de obediência, ela está falando de condições. Por exemplo, Filipenses 2:13. Quer ver? Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Pode ler em voz alta. Não, é Filipenses 2, 12 e 13. O verso 12 fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Está falando que nós temos que fazer algo, é uma ordem para ser obedecida. É a ideia de que nós cumprimos a ordenança divina. Desenvolva a sua salvação, seja alguém confiante em Deus, tema o Senhor, trema diante do Senhor. É a ideia de fé e de obediência decorrente da fé. Esse é o desenvolver a salvação com temor e tremor. E quando a gente fala de santificação, nós estamos exortando os crentes a serem obedientes a Deus. Agora o verso seguinte fala que Deus é que concede esse poder, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então olha que interessante, o pacto da graça, ele tem condições? Tem, mas Deus dá para você as condições que ele te pede. A gente não aprende desde o início da vida cristã que fé é dom de Deus? Ele exige fé, mas ele te dá. Ele exige arrependimento, mas ele te dá também arrependimento. Está lá em Atos 11, 18. Atos 11, 18 diz assim, ó. Olha que bonito. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha que bonito. Os gentios, eles tiveram salvação, porque eles se arrependeram, mas foi concedido por Deus arrependimento. Olha que interessante, na Bíblia inteira, fé, arrependimento, obediência, coisas que Deus exige de nós, Ele mesmo as dá. Agora, isso não significa que nós não tenhamos que praticá-las. Por isso que é um pacto condicional. Porque faz parte de todo pacto ter condições. Então, mesmo um pacto de graça, ele tem condições, mas as condições dele são graciosas. Isto é, ele concede, ele as dá. Ele exige que você creia, ele exige que você se arrependa, ele exige que você obedeça. Esses são os mandamentos do Novo Testamento. O tempo todo, quando você prega sobre um mandamento do Novo Testamento, você está falando de condições do pacto da graça. Quando a Bíblia fala assim, sobre nós obedecermos a sua palavra, sobre nós sermos não só ouvintes, mas praticantes. Quando ela fala assim, fazei morrer a vossa natureza terrena, santificação, de mortificar os feitos da carne. Ele está dando as condições do pacto da graça. Mas a beleza da Bíblia é que Deus não pede isso e fala assim, agora é com você, eu fiz a minha parte. Não, Ele faz a dele e opera a sua em você. Essa é a beleza da teologia reformada. E é por isso que eu acho que ela é clara em todas as Escrituras. E eu tenho tristeza de ver irmãos que não a conhecem. Porque os irmãos que não a conhecem acham que Deus é tão bondoso que Ele anda daqui... Você está ali, ele chega até aqui, ele fala assim, eu vim até aqui para você, agora você deu o último passo. Não! Sabe por quê? A Bíblia diz que ele está morto, ele não consegue nem mexer um dedo, como é que ele vai dar um passo? Está morto. Então Deus tem que vivificá-lo e tem que trazê-lo pela mão. Olha que bonito, Deus não só anda a maior parte do tempo e depois pede que você venha o restinho. Ele dá forças para você vir. Ele chega aqui e Ele te levanta. E Ele faz você andar com Ele. Ele exige isso de você, quem anda é você. Mas é com a força dEle.
Meu pai conta uma ilustração muito legal. Ele diz que quando ele era menino, ele foi atirar no arco e flecha. E aí ele era muito pequenininho, então ele não conseguia assim. Na verdade era um bodoque, uma espécie de arco mais antigo, né? Os mais antigos usavam mais. E aí ele disse assim que ele não tinha força para puxar, para envergar aquele arco. Então ele tentou, mas não dava conta. Aí o pai dele queria dar a ele essa alegria, chegou atrás dele assim, pegou a mãozinha dele, as duas mãos, e usou a força dele de pai e fez o meu pai, que era menino, atirar. Quando ele terminou de atirar, o meu pai saiu pulando dizendo, consegui, consegui, consegui. Mas a gente sabe o que ele conseguiu. Por causa da força do seu pai por detrás do ato dele. É por isso que a Bíblia diz assim, que se a gente peca, nós não podemos culpar Deus, porque a gente tem poder para isso. Mas se a gente faz aquilo que é santo, a gente não pode se vangloriar. Porque é Deus em nós. A Bíblia inteira ensina isso. Então a gente não se gloria das coisas santas que nós fazemos. Nós damos graças a Deus e Pai. Porque as condições que Ele pede, Ele mesmo opera em você. É assim que o pacto da graça é trabalhado em nós, tá? Eu acho que tá bom. Já foi muita coisa. Vamos parar por aqui. À noite a gente vai ter mais. Eu só queria que você entendesse algumas dessas verdades. E vou orar para a gente terminar a minha parte. Depois eu vou passar, Pastor Carlos. Vamos falar com Deus. Vamos agradecê-lo. Já que Deus tem dado a nós a alegria de conhecer essas verdades, né? Vamos fechar os olhos. Ó Senhor, Tu és Deus de toda graça. E essa graça não cansa de ser boa nova nos nossos ouvidos. Há muita coisa que nós podemos ouvir dela e nos deliciar. Louvado seja, Senhor, pela maneira como o Senhor graciosamente entra em aliança conosco, em Jesus Cristo, e torna possível que nós sejamos Teus filhos, e exige que nós cumpramos a Tua lei, mas nos dê condições pelo Teu Espírito de cumprirmos. Ó Senhor, há tanta coisa boa que nós aprendemos da Tua palavra que evidenciam a Tua graça. Nós queremos terminar esse momento matutino louvando o Senhor pela Tua graça. Louvando a Tua graça excelsa. Ó Deus, essa é uma das Suas muitas glórias. E ela nos toca profundamente, porque nós somos alvos dela. O Senhor nos trata com graça. E é por isso que nós queremos cantar-te louvores continuamente. Porque o Senhor é um Deus gracioso. O Senhor faz aliança conosco, mas não permite que essa aliança seja quebrada por causa de nossas falhas. O Senhor a renova, e nós renovamos a aliança contigo em Jesus Cristo, crendo nele, cumprindo suas ordenanças, nos arrependendo dos nossos pecados. E nós temos a certeza de que nisso tudo o Senhor nos ajuda, nos socorre, nos fortalece. Senhor, é tão bom sabermos que fazemos parte de uma aliança inviolável, de que não haverá nenhum jeito de nós perdermos o que o Senhor tem assegurado para nós. Ó Senhor, louvado sejas por isso, porque o Senhor não coloca nas nossas mãos, mas coloca nas mãos do Teu Filho, e é por isso que nós podemos ter certeza da nossa herança. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.